O som das hélices cortou o ar da noite de sábado como uma lâmina afiada. 200 pessoas no jardim do Clube de Golfe de Salvador pararam as conversas e olharam para cima, tentando identificar de onde vinha aquele barulho ensurdecedor. Um helicóptero Robinson desceu lentamente em direção ao gramado perfeito do clube, as luzes de navegação piscando contra o céu do entardecer em Salvador. Roberta Soares ajeitou os óculos escuros Dior, mesmo sem precisar, mais por hábito do que por necessidade, já que o sol já estava se pondo. Ela vestia um vestido sereia, cor de sangue da Chanel, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 6 meses. As unhas feitas em tom nude discreto, os brincos de diamante pequenos, mas genuínos. Ao lado dela, no banco do passageiro, estava Rafael, seu namorado de 2 anos, advogado como ela, sócio em um escritório concorrente. O helicóptero tocou o solo com suavidade. O piloto desligou os motores. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto o barulho das hélices. Roberta abriu a porta, desceu com a elegância de quem faz aquilo todos os dias, estendeu a mão para Rafael, que desceu logo atrás. Lá embaixo, no jardim, as pessoas começaram a sussurrar. Algumas reconheceram imediatamente. Outras precisaram de alguns segundos, comparando a mulher magra, elegante e confiante que descia as escadas do heliponto com a memória embaçada de uma garota gorda e invisível de 15 anos atrás. E então alguém disse o nome em voz alta. Roberta Soares. O nome ecoou entre os grupos como uma onda. Patrícia Ribeiro, que estava no centro do jardim, rodeada pelas mesmas amigas de sempre, Camila e Fernanda, sentiu o estômago revirar. Ela segurava uma taça de champanhe rosé que custava R$ 300 a garrafa. Ela também usava um vestido vermelho que havia comprado em Miami no mês anterior. Não conseguiu acreditar que aquela mulherzinha se vestiu igual a ela. E a raiva toda veio à tona quando ela viu Roberta descendo as escadas do heliponto deslumbrante com aquela postura de quem não apenas sobreviveu, mas venceu. Patrícia não sabia ainda, mas aquela noite mudaria a vida dela para sempre. Porque Roberta Soares não havia voltado para se exibir. Havia voltado para cobrar uma dívida que Patrícia acumulava há 15 anos. E quando Patrícia cometesse o erro de mostrar que havia guardado todas as provas dos crimes que cometeu, Roberta, advogada especializada em crimes digitais, transformaria cada vídeo, cada foto, cada arquivo em evidência criminal irrefutável. A conta estava prestes a ser apresentada, e o preço que Patrícia iria pagar era alto demais. Se você gosta de histórias de justiça e reviravolta, se inscreve aqui no canal. É rápido e me ajuda muito a trazer todos os dias um novo vídeo emocionante para você. Vamos agora acompanhar essa história que vai te deixar sem palavras? 15 anos antes, Roberta Soares tinha 16 anos e era uma garota completamente diferente da mulher que desceu do helicóptero naquela noite de sábado. Ela morava com a mãe, Dona Conceição, em um apartamento de 2 quartos no bairro de Cajazeiras, na periferia de Salvador. O pai havia falecido quando Roberta tinha apenas 9 anos, vítima de um infarto fulminante, enquanto trabalhava como motorista de ônibus. Desde então, Dona Conceição sustentava a casa sozinha, trabalhando como faxineira em 3 residências diferentes, saindo de casa às 5 da manhã e voltando apenas às 7 da noite. Roberta estudava no Colégio Dom Pedro II, uma das escolas mais tradicionais e caras de Salvador. Mas ela estava lá apenas porque havia conseguido uma bolsa integral por mérito acadêmico. Todos os anos, ela precisava manter a média acima de 8 em todas as disciplinas para não perder o benefício. E isso significava estudar enquanto as outras meninas iam ao shopping, enquanto elas viajavam nos feriados, enquanto elas dormiam até tarde nos fins de semana.
Roberta era inteligente, dedicada, responsável, tirava notas excelentes em tudo, especialmente em história, filosofia e redação. Os professores a adoravam. A diretora sempre a usava como exemplo de esforço e determinação nas reuniões de pais. Mas nada disso importava no mundo cruel dos adolescentes do Dom Pedro II, porque Roberta tinha 3 problemas que a tornavam um alvo fácil. Primeiro, ela estava acima do peso. Não era obesidade mórbida, mas eram uns 20 quilos a mais do que as outras garotas da turma. O suficiente para que as roupas do brechó da Liberdade ficassem apertadas. O suficiente para que ela suasse mais nas aulas de educação física. O suficiente para que os meninos nunca a olhassem com interesse. Segundo, ela era pobre. Enquanto as outras meninas chegavam de carro com motorista, Roberta chegava de ônibus depois de 40 minutos de viagem. Enquanto elas almoçavam na cantina, comprando sanduíches naturais de R$ 15, Roberta comia a marmita que a mãe preparava na noite anterior. Enquanto elas usavam maquiagem de marca, Roberta mal tinha um batom barato comprado na farmácia. Terceiro, ela era a bolsista. E no colégio Dom Pedro II, onde a mensalidade custava R$ 2.400, ser bolsista era como usar uma placa no peito dizendo que você não pertencia àquele lugar. O grupo mais popular da escola era liderado por Patrícia Ribeiro. Patrícia vinha de uma família riquíssima, dona da rede Ribeiro de hotéis, com propriedades em Salvador, Maceió, Recife e Natal. O pai dela, Oswaldo Ribeiro, era um empresário poderoso que aparecia em revistas de economia e jantava com governadores. A mãe, Silvana, era socialite que organizava bailes de caridade e frequentava os clubes mais exclusivos da cidade. Aos 17 anos, Patrícia já tinha cartão de crédito sem limite, carro importado, viajava para Miami 3 vezes por ano e tratava qualquer pessoa que considerasse inferior como se fosse absolutamente invisível. Ao lado dela estavam Camila Duarte e Fernanda Lins, 2 garotas igualmente ricas, igualmente cruéis, igualmente acostumadas a fazer o que queriam sem consequências. Elas faziam da vida de Roberta um inferno diário e sistemático. Riam das roupas dela nos corredores, sempre alto o suficiente para que Roberta ouvisse, mas baixo o suficiente para que os professores fingissem não perceber. Empurravam a mochila dela no chão quando passavam, derrubando os cadernos, obrigando Roberta a se abaixar e juntar tudo enquanto as pessoas ao redor riam. Tiravam fotos dela comendo no refeitório e compartilhavam nos grupos de WhatsApp da turma com legendas como "A baleia se alimentando" ou "Olha o tanto que a bolsista come". Um dia, Patrícia entrou no banheiro feminino enquanto Roberta estava lá, trancou a porta por fora e saiu, deixando Roberta presa por quase 2 horas, até que a faxineira a encontrou. Outro dia, Camila derramou suco de laranja sem querer na mochila de Roberta, estragando 3 cadernos que ela havia comprado com o dinheiro que juntou durante 2 meses, fazendo pequenos trabalhos de digitação para vizinhos. E Roberta aguentava tudo em silêncio. Abaixava a cabeça. Fingia que não via, que não ouvia, que não sentia, porque ela sabia que reagir significaria virar o centro das atenções. E ser o centro das atenções para Patrícia significava se tornar o entretenimento da escola inteira. A única pessoa que demonstrava alguma bondade genuína era a professora de literatura, Dona Helena, uma mulher de 62 anos que lecionava naquela escola há mais de 35. Ela percebia o sofrimento de Roberta. Às vezes, depois da aula, ela chamava a menina e perguntava se estava tudo bem, se precisava conversar, se queria ajuda. Roberta sempre dizia que estava tudo bem, que conseguia lidar, que era só até terminar o colégio. Mas Dona Helena sabia que não era verdade. Via nos olhos daquela menina a mesma dor que já tinha visto em dezenas de outras alunas ao longo dos anos.
A dor silenciosa de quem está sendo destruída por dentro, mas não tem coragem de pedir socorro. Em setembro daquele ano, a diretora do colégio anunciou o tradicional baile de formatura dos alunos do terceiro ano, um evento pomposo que acontecia todo ano no Clube de Golfe de Salvador, com decoração cara, banda ao vivo, jantar servido e mais de 200 convidados entre alunos, pais e professores. Roberta não queria ir. Não tinha dinheiro para um vestido bonito, não tinha amigas para dividir a mesa, não tinha nenhuma razão para acreditar que aquela noite seria diferente de todos os outros dias de humilhação. Mas Dona Conceição insistiu. A mãe dela, que trabalhava tanto, que se sacrificava tanto, que sonhava tanto em ver a filha feliz, juntou dinheiro durante 3 meses fazendo horas extras limpando escritórios à noite. Ela comprou um vestido azul claro, simples, mas bonito, em uma loja do centro. Pagou R$ 80 em 3 vezes no cartão. Comprou sapatos de salto baixo brancos por R$ 45 em uma liquidação e disse para a filha com os olhos brilhando de orgulho: "Você vai, minha filha. Você merece se divertir como todas as outras meninas. Você trabalha tanto, estuda tanto, é tão boa, tão inteligente. Vai nesse baile e mostra para essas meninas quem você realmente é." Roberta tentou argumentar, mas não conseguiu quebrar o coração da mãe, dizendo que ir para aquele baile seria apenas mais uma oportunidade para Patrícia e as amigas a destruírem. Então, ela aceitou o vestido, agradeceu com um abraço apertado e passou as 2 semanas seguintes com um nó no estômago, crescendo a cada dia que se aproximava da data. Na noite do baile, Roberta se arrumou com todo o cuidado que conseguiu. Lavou os cabelos longos e os penteou até ficarem lisos e brilhantes. Passou um pouco da maquiagem que a vizinha do apartamento ao lado havia emprestado. Apenas um leve blush e um batom rosa claro. Vestiu o vestido azul que a mãe havia comprado com tanto sacrifício. Calçou os sapatos brancos, pegou a pequena bolsa de mão que Dona Conceição usava apenas em casamentos. Quando se olhou no espelho do banheiro, por um breve momento, ela se sentiu bonita. Sentiu que talvez, apenas talvez, aquela noite pudesse ser diferente. Dona Conceição chorou ao ver a filha pronta. "Você está linda, minha menina, tão linda. E não deixa ninguém te fazer sentir o contrário, tá me ouvindo? Você vale mais do que todas essas patricinhas juntas." Roberta beijou a mãe na testa, prometeu que ficaria bem e saiu para pegar o ônibus que a levaria até o Clube de Golfe de Salvador. Ela não sabia ainda, mas aquela seria a pior noite da sua vida. Uma noite que a marcaria para sempre. Uma noite cujas feridas levariam 15 anos para começar a cicatrizar. E uma noite que, sem que ela soubesse, seria documentada em vídeos e fotos que um dia se tornariam as provas de um crime. O Clube de Golfe de Salvador era exatamente o tipo de lugar que Roberta imaginava que seria. Luxuoso, intimidador, completamente fora do mundo dela. O porteiro na entrada olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e desdém quando ela desceu do ônibus na avenida e caminhou até o portão principal. "Nome?" ele perguntou com um tom que deixava claro que ele duvidava que ela tivesse qualquer direito de estar ali. "Roberta Soares, aluna do Colégio Dom Pedro II. O homem conferiu a lista. Encontrou o nome dela, franziu a testa como se aquilo fosse um erro, mas finalmente abriu o portão e indicou o caminho. O salão principal estava decorado com balões brancos e dourados, arranjos de flores caríssimas em cada mesa, luzes indiretas que criavam uma atmosfera elegante e sofisticada. Uma banda tocava música ao vivo no palco, músicas suaves de bossa nova que serviam como fundo para as conversas animadas. Havia pelo menos 200 pessoas ali, alunos vestidos em ternos e vestidos de gala, pais usando joias que provavelmente custavam mais do que Dona Conceição ganhava em um ano, professores cumprimentando uns aos outros com taças de champanhe na mão.
Roberta entrou devagar, segurando a pequena bolsa de mão com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela procurou uma mesa vazia. Encontrou uma no canto do salão, longe do palco, longe da pista de dança, longe de tudo. Sentou-se sozinha e ficou ali, observando as pessoas rirem, dançarem, se divertirem. Ninguém se aproximou dela. Ninguém a cumprimentou. Era como se ela fosse invisível. Uma sombra sentada naquela cadeira de plástico dourada que ninguém tinha coragem ou interesse de reconhecer. Durante a primeira hora, Roberta quase acreditou que conseguiria passar despercebida. Que talvez pudesse ficar ali quietinha no canto até o evento terminar, voltar para casa e dizer para a mãe que tinha sido bonito, que tinha se divertido, mesmo que fosse mentira. Mas então Patrícia a viu. Patrícia estava no centro do salão, rodeada pelas amigas e por um grupo de meninos que tentavam impressioná-la. Ela usava um vestido vermelho de cetim que abraçava cada curva do corpo dela. O cabelo loiro caía em cachos perfeitos sobre os ombros nus. Nos pés tinha sandálias de salto altíssimo que faziam as pernas parecerem intermináveis. Ela ria alto, gesticulava com as mãos cheias de anéis, bebia champanhe diretamente da taça de cristal, como se fosse água. E então, por algum instante fatal, os olhos dela pousaram em Roberta sentada sozinha naquela mesa do canto. Patrícia parou de rir. Inclinou a cabeça levemente, como um predador que acabou de identificar uma presa. Disse alguma coisa para Camila e Fernanda, que olharam na direção de Roberta e soltaram risadinhas agudas. E então Patrícia começou a caminhar. Ela atravessou o salão com passos lentos e deliberados, cada movimento calculado para chamar atenção. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava prestes a acontecer. As conversas diminuíram de volume. Alguns viraram a cabeça para acompanhar Patrícia. Celulares foram discretamente levantados. Roberta sentiu o coração disparar. As mãos começaram a tremer. Ela quis se levantar, sair correndo, desaparecer, mas as pernas não obedeceram. Patrícia parou na frente da mesa, olhou para Roberta de cima a baixo, com uma expressão de nojo mal disfarçado. "Nossa, Roberta, você veio!" A voz saiu em um tom cantado, artificial, cheio de veneno mal escondido por uma camada fina de falsa gentileza. "Achei que você não viria. Quer dizer, festas assim não são muito o seu estilo, né?" Roberta não respondeu. Manteve os olhos fixos na toalha branca da mesa, tentando se tornar ainda menor, ainda mais invisível. Camila e Fernanda se aproximaram, uma de cada lado de Patrícia, formando uma barreira humana que bloqueava qualquer rota de fuga. "E esse vestido?" Camila perguntou com falsa admiração. "É do brechó?" "Não, pera, deixa eu adivinhar, você alugou, né? Porque não tem como você ter comprado um vestido novo." As três riram, alto o suficiente para que as pessoas nas mesas ao redor ouvissem. Roberta sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas prendeu com força, recusando-se a dar a elas a satisfação de vê-la chorar. "Sabe o que eu acho engraçado?" Patrícia continuou, pegando uma cadeira e se sentando de frente para Roberta, tão perto que os joelhos quase se tocavam. "Você realmente achou que vir aqui ia mudar alguma coisa? Que colocar um vestidinho azul ia fazer você virar outra pessoa?" Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma crueldade pura e cristalina. "Você continua sendo a mesma coisa que sempre foi. A bolsista gorda que ninguém quer por perto." Foi nesse momento que Fernanda tirou o celular do bolso e começou a gravar. Discretamente, mas não tanto assim. Roberta viu o gesto pelo canto do olho, mas não conseguiu reagir. Patrícia pegou a bolsa de mão que estava sobre a mesa, a bolsa que pertencia à dona Conceição, e abriu sem pedir licença. Olhou dentro com nojo. Nossa, até a bolsa é velha, cheira a mofo. Ela jogou a bolsa de volta na mesa com um movimento brusco que fez o conteúdo se espalhar. Um batom barato, um lenço de papel, R$ 10 amassados.
R$ 10, Patrícia disse, pegando a nota e erguendo para que todos vissem. É isso que você trouxe? R$ 10? Você sabe que o jantar aqui custa R$ 120 por pessoa, né? Ou você ia comer as sobras quando todo mundo fosse embora? As risadas ao redor aumentaram, mais celulares foram erguidos, mais pessoas começaram a se aproximar, formando um semicírculo ao redor daquela mesa, um público para o espetáculo cruel que Patrícia estava criando. Roberta finalmente conseguiu encontrar a voz, mesmo que saísse fraca e trêmula. Me deixa em paz, Patrícia, por favor. Eu só quero ficar aqui quieta. Eu não fiz nada para você. Por favor, Patrícia repetiu com zombaria. Você está implorando? Que patético! Ela se levantou, foi até a mesa do buffet, onde havia jarras de suco de frutas, pegou uma jarra grande de vidro, cheia de suco de morango, um líquido rosa avermelhado espesso e pegajoso. Voltou segurando a jarra com as duas mãos. O salão inteiro estava em silêncio agora. Todos observando, todos sabendo o que estava prestes a acontecer. Alguns professores perceberam também, mas estavam longe demais ou simplesmente escolheram não intervir, porque confrontar Patrícia Ribeiro significava confrontar a família Ribeiro, e ninguém queria esse tipo de problema. Patrícia parou na frente de Roberta, ergueu a jarra acima da cabeça. Você sabe o que é, Roberta? Ela disse com uma calma assustadora. Você é nojenta. E ninguém aqui quer você. E então ela virou a jarra. O suco de morango caiu sobre a cabeça de Roberta em uma cascata rosa e pegajosa, encharcando os cabelos que ela havia penteado com tanto cuidado, escorrendo pelo rosto, manchando completamente o vestido azul claro que Dona Conceição havia comprado com tanto sacrifício. O líquido frio desceu pelo pescoço, pelas costas, pelo colo, empapando tudo. Roberta ficou paralisada. Não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava acontecendo. Enquanto ela ficava ali, imóvel, encharcada, destruída, Patrícia gritou alto o suficiente para que o salão inteiro ouvisse. Volta pro chiqueiro, porca! A explosão de risadas foi ensurdecedora. Palmas, assovios, gritos de aprovação. Dezenas de celulares gravando, tirando fotos, capturando cada segundo daquela humilhação. Roberta finalmente conseguiu se mover. Levantou-se cambaleando, a visão embaçada pelas lágrimas e pelo suco que escorria pelo rosto. Tropeçou na própria cadeira. Quase caiu. Conseguiu se equilibrar e correu. Correu pelo salão, deixando um rastro de gotas rosa no chão de mármore branco, empurrando pessoas que tentavam tirar mais fotos, atravessando o jardim, saindo pelos portões do clube. Ela correu por 3 quarteirões antes de parar, ofegante, encostada na parede de uma padaria fechada. E foi ali, sozinha na rua escura, com o vestido arruinado, o corpo tremendo, que Roberta finalmente desabou. Chorou com uma intensidade que doía fisicamente. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até a voz sumir de tanto soluçar. E quando finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para pegar o ônibus de volta para casa, uma única certeza havia se cristalizado na mente dela. Nunca mais ela seria aquela garota fraca, invisível, destruível. Nunca mais ela deixaria alguém como Patrícia Ribeiro ter poder sobre ela. Nunca mais. O que Roberta não sabia naquela noite era que Patrícia havia guardado todos os vídeos daquela humilhação. Salvou no celular, fez backup, organizou em uma pasta com o título Baile da Baleia 2010. Guardou-o como troféu, como recordação engraçada, como prova do seu poder. E 15 anos depois, quando Patrícia cometesse o erro fatal de mostrar essa pasta para Roberta, ela entregaria exatamente o que uma advogada especializada em crimes digitais precisava. Evidência irrefutável de um crime que nunca havia prescrito.
Roberta chegou em casa naquela noite às 23 horas. O vestido azul arruinado grudado no corpo. O cheiro doce e enjoativo do suco de morango impregnado nos cabelos. A maquiagem borrada, transformada em manchas escuras ao redor dos olhos. Dona Conceição estava esperando acordada na sala, sentada no sofá velho de 2 lugares, a televisão ligada em algum programa noturno que ela não estava realmente assistindo. Quando viu a filha entrar pela porta, o rosto iluminou por um segundo de esperança ansiosa. "E aí, minha filha, como foi? Foi bom?" Mas então ela realmente olhou para Roberta. Viu o vestido manchado, os cabelos molhados e grudados, o rosto inchado de tanto chorar. E entendeu tudo sem precisar de palavras. "Ai, meu Deus, o que fizeram com você?" Dona Conceição se levantou num pulo, correu até a filha, tentou tocá-la, mas Roberta se afastou. "Não me toca, mãe. Por favor, eu só quero tomar banho." "Mas, filha, me conta o que aconteceu. Quem foi que fez isso?" "Eu vou lá amanhã, eu vou falar com a diretora. Eu vou." "Não adianta, mãe." A voz de Roberta saiu mais alta do que ela pretendia, quase um grito. "Não adianta fazer nada. Elas são ricas, a gente é pobre e nada nunca vai mudar isso." Ela correu para o banheiro antes que a mãe pudesse responder. Trancou a porta, abriu o chuveiro e ficou ali embaixo da água quente por quase 1 hora. Lavou o suco dos cabelos, da pele, mas não conseguiu lavar a humilhação que parecia ter se incrustado em cada célula do corpo. Naquela noite, Roberta tomou uma decisão. Não foi uma decisão consciente, racional, planejada. Foi algo mais profundo, mais visceral. Uma transformação que começou na raiva pura que ardia no peito dela como brasas vivas. Ela não sabia ainda como, quando ou de que forma, mas jurou para si mesma que um dia Patrícia Ribeiro pagaria por aquilo. E que ela, Roberta, se tornaria alguém tão poderosa, tão bem-sucedida, tão intocável, que nunca mais ninguém conseguiria humilhá-la daquela forma. Nos dias seguintes, os vídeos e fotos da humilhação no baile circularam por toda a escola. Grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, todos compartilhando, rindo, comentando. Roberta se tornou uma piada viral dentro do colégio. Pessoas que ela nem conhecia vinham até ela nos corredores para tirar sarro, para repetir a frase que Patrícia havia gritado naquela noite. "Volta pro chiqueiro, porca!" Virou um bordão, uma brincadeira, um meme interno. Roberta parou de ir para o refeitório. Parou de levantar a mão nas aulas. Parou de existir socialmente dentro daquela escola. Ela ia, assistia às aulas em silêncio absoluto e voltava para casa o mais rápido possível. Mas apesar de tudo, ela manteve as notas. Continuou tirando 9, 10 em todas as provas. Porque perder a bolsa significaria sair do colégio. E sair do colégio significaria deixar Patrícia vencer completamente. E Roberta se recusava a dar a ela essa vitória final. Em novembro, quando chegou a hora de escolher a carreira para prestar vestibular, Roberta teve uma conversa com Dona Helena, a professora de literatura, que sempre demonstrou preocupação genuína. "O que você pensa em fazer, Roberta?" Dona Helena perguntou depois da aula, enquanto guardava os livros na bolsa surrada. "Eu quero fazer direito." Dona Helena parou, olhou para a menina com surpresa. "Direito? Por quê?" "Porque eu quero aprender a lei. Quero entender como funciona. Quero saber usar ela a meu favor." Roberta olhou diretamente nos olhos da professora e havia algo naquele olhar que fez Dona Helena sentir um arrepio. "Porque um dia eu vou processar alguém que me machucou. E eu quero ter certeza de que vou ganhar." Dona Helena não perguntou quem, ela já sabia. Roberta se formou no colégio Dom Pedro II em dezembro daquele ano, com a segunda melhor nota geral da turma, perdendo apenas para um menino que estudava 16 horas por dia e queria medicina.
Na cerimônia de formatura, Patrícia subiu ao palco para receber o diploma sob aplausos entusiasmados dos pais ricos que enchiam o auditório. Quando Roberta subiu, houve um silêncio constrangedor, quebrado apenas pela palma solitária e orgulhosa de Dona Conceição lá no fundo. Mas Roberta não se importou, porque ela sabia que aquele era apenas o começo. No início do ano seguinte, Roberta prestou vestibular para Direito na Universidade Federal da Bahia. Passou em terceiro lugar geral entre 2.300 candidatos. E pela primeira vez em meses, ela sorriu. A faculdade foi um recomeço absoluto. Lá, ninguém a conhecia como a menina gorda que foi humilhada no baile. Ninguém tinha visto os vídeos. Ninguém sabia da história. Ela era apenas Roberta Soares, caloura do curso de Direito, uma garota inteligente e dedicada como tantas outras. No primeiro semestre, Roberta conheceu Juliana, uma colega de turma que se tornou sua melhor amiga. Juliana vinha de uma família de classe média, o pai era contador, a mãe professora. Ela era engraçada, extrovertida, generosa. E foi Juliana quem, no segundo mês de aula, levou Roberta para a primeira consulta com uma nutricionista. "Olha, você não precisa emagrecer se não quiser", Juliana deixou claro. "Mas se você quiser, eu te ajudo. Minha prima é Nutri. Ela faz preço especial pra gente." Roberta quis, não porque achava que precisava mudar para ser aceita, mas porque queria ter controle sobre o próprio corpo, sobre a própria vida. Queria provar para si mesma que era capaz de transformação. Começou uma dieta balanceada, começou a caminhar todos os dias, 1 hora pela manhã antes das aulas. No terceiro semestre, começou a correr. No quarto, entrou para a academia. Em 2 anos, ela havia perdido 23 quilos. Não foi fácil. Houve dias em que ela quis desistir, em que o corpo doía, em que a fome parecia insuportável. Mas toda vez que pensava em parar, ela se lembrava da sensação do suco de morango escorrendo pelo rosto, da risada de Patrícia ecoando pelo salão, do vestido azul arruinado, e continuava. Paralelamente à transformação física, Roberta se tornou uma das melhores alunas do curso de Direito. Ela estudava com uma intensidade quase obsessiva, passava noites inteiras na biblioteca, lia cada artigo de lei, cada jurisprudência, cada caso histórico. No terceiro ano, conseguiu um estágio no Ministério Público da Bahia, trabalhando diretamente com uma promotora de justiça especializada em crimes cibernéticos. Foi ali que Roberta descobriu sua verdadeira paixão: crimes digitais. Assédio virtual, cyberbullying, difamação online. Ela estudou cada nuance daquela área do direito, cada precedente, cada brecha, cada estratégia. E enquanto estudava, uma ideia começou a se formar na cabeça dela. Uma ideia que envolvia os vídeos e fotos que Patrícia havia compartilhado naquela noite 15 anos atrás. Será que ainda existiam? Será que Patrícia havia guardado? E se tivesse guardado, seria possível usar isso contra ela? Roberta pesquisou. Descobriu que assédio moral qualificado contra menor, quando documentado e compartilhado digitalmente, tinha uma prescrição diferente da maioria dos crimes. 12 anos após a vítima completar 18 anos, ela tinha 16 quando foi humilhada. Completou 18 2 anos depois. 12 anos após isso, seria quando ela tivesse 30 anos. E ela agora tinha 25, ainda dentro do prazo. Se ela conseguisse provar que Patrícia havia documentado, armazenado e compartilhado aquelas imagens intencionalmente com o propósito de causar humilhação, poderia configurar crime. E se conseguisse provar continuidade, ou seja, que Patrícia manteve esse material guardado e continuou usando para constranger, a prescrição poderia até ser renovada. A semente da vingança, que havia germinado naquela noite terrível, começou a crescer e tomar forma. Roberta se formou em Direito aos 22 anos com a melhor nota da turma.
recebendo menção honrosa do reitor. Passou na prova da Ordem dos Advogados do Brasil no primeiro semestre após a formatura, ficando entre os 10% melhores do estado. Aos 23, foi contratada por um escritório de advocacia corporativa de médio porte em Salvador, trabalhando com contratos empresariais. O salário inicial era de R$ 4.500, o que para ela, que havia crescido vendo a mãe ganhar 1.200, parecia uma fortuna. Aos 25, foi promovida a advogada sênior, com salário de R$ 8.000. Aos 27, mudou para um escritório maior, especializado em direito digital, ganhando 15.000. E aos 29, recebeu uma proposta que mudaria tudo. A Tec Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com faturamento anual de R$ 8 bilhões e mais de 12.000 funcionários, estava abrindo um escritório de advocacia interno em Salvador. Eles precisavam de uma advogada especializada em direito digital para liderar o departamento jurídico da filial nordestina. Ofereceram a Roberta um salário de R$ 35.000 mensais, mais bônus por desempenho, carro da empresa, plano de saúde premium e a possibilidade de trabalhar diretamente com os casos mais complexos e importantes da região. Ela aceitou na mesma hora. Aos 30 anos, Roberta Soares era uma advogada bem-sucedida, respeitada, financeiramente estável. Morava em uma cobertura de 140 metros quadrados na Barra, um dos bairros mais valorizados de Salvador. Tinha um carro importado na garagem, viajava para congressos de direito em São Paulo e Rio de Janeiro. Usava roupas de marca, frequentava restaurantes caros, tinha uma vida que a Roberta, de 16 anos, jamais teria ousado sonhar. Mas havia uma coisa que ainda faltava. Uma conta que ainda não havia sido paga. Um nome que ainda ecoava na memória dela sempre que fechava os olhos e se lembrava daquela noite. Patrícia Ribeiro. E então, 6 meses depois de completar 31 anos, Roberta recebeu um convite pelo LinkedIn. Reunião de 15 anos de formatura do Colégio Dom Pedro II. Data: sábado, dia 23 de abril. Local: Clube de Golfe de Salvador. O mesmo lugar onde tudo havia acontecido. Roberta olhou para o convite por um longo momento. E então, pela primeira vez em 15 anos, sorriu ao pensar em Patrícia Ribeiro. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de perceber que o cheque-mate estava a apenas um movimento de distância. Ela clicou em confirmar presença e começou a planejar. Os 2 meses que se seguiram ao aceite do convite foram de planejamento meticuloso. Roberta não ia àquela reunião apenas para se exibir, para mostrar que havia vencido. Ia com um propósito muito específico: provocar Patrícia, fazer com que ela se sentisse ameaçada pela transformação de Roberta. E, com sorte, fazer com que Patrícia cometesse o erro de tentar usar o passado como arma. Porque se Patrícia ainda tivesse aqueles vídeos e fotos guardados, se ela os mostrasse, se ela ameaçasse divulgá-los novamente, Roberta teria exatamente o que precisava: evidência de crime. Na semana anterior à reunião, Roberta conversou longamente com Rafael, seu namorado. Rafael Andrade era advogado tributarista, trabalhava em um dos maiores escritórios de Salvador, tinha 34 anos e conhecia Roberta há 2 anos, desde um congresso de direito em Brasília, onde os dois haviam apresentado palestras. Eles haviam se aproximado, começado a conversar e eventualmente iniciado um relacionamento sério e maduro. Rafael sabia da história do baile. Roberta havia contado tudo para ele alguns meses depois de começarem a namorar, em uma noite em que eles conversaram sobre cicatrizes emocionais e traumas de infância. E ele havia reagido com uma mistura de raiva e tristeza, dizendo que Roberta merecia justiça, que aquilo não poderia ficar impune.
Agora, sentados na varanda da cobertura dela, com vista para o Mar da Barra, Roberta explicou o plano. Eu vou provocar ela, Rafael. Vou chegar de helicóptero, vou estar linda, vou estar bem-sucedida, vou esfregar na cara dela que eu venci, e ela vai reagir. Ela não consegue evitar. Patrícia sempre foi assim, quando se sente ameaçada, ela ataca. E se ela atacar? Rafael perguntou. Se ela atacar usando aqueles vídeos, se ela mostrar que ainda tem eles guardados, se ela ameaçar divulgar de novo, eu tenho ela. Roberta pegou o tablet e mostrou para Rafael uma série de artigos de lei e precedentes jurídicos que havia compilado. Assédio moral qualificado contra menor, continuidade delitiva, armazenamento ilegal de conteúdo vexatório, ameaça. São pelo menos 4 crimes diferentes. E se ela admitir que guardou intencionalmente, configura premeditação, o que agrava a pena. Mas você tem certeza de que ela guardou? Rafael questionou. Não, mas eu conheço Patrícia. Ela guarda troféus. Sempre guardou. Ela sente prazer em relembrar as coisas cruéis que fez. Então sim, eu aposto que ela guardou. E você vai gravar a conversa? Vou. Gravação de conversa da qual eu faço parte é prova lícita no Brasil. Desde que eu esteja presente, posso gravar sem avisar. Rafael ficou em silêncio por um momento pensando. E se der errado? E se ela não reagir? Se ela simplesmente te ignorar ou deletou tudo, então eu pelo menos terei fechado esse capítulo da minha vida. Terei voltado àquele lugar, terei olhado ela nos olhos como igual e terei provado para mim mesma que sobrevivi. Mas honestamente, Roberta sorriu de leve. Eu acho que vai dar certo, porque Patrícia não mudou. Pessoas como ela nunca mudam. No dia da reunião, Roberta acordou às 6 da manhã. Foi para a academia, correu 8 quilômetros na esteira, fez uma sessão completa de musculação. Voltou para casa, tomou um banho longo, lavou e secou os cabelos até ficarem perfeitamente lisos e brilhantes. Foi até o salão de beleza às 14 horas para fazer as unhas. Um tom nude elegante e discreto. Às 17 horas, começou a se arrumar. Escolheu um vestido sereia vermelho da Chanel, peça única que havia comprado em uma viagem a São Paulo no mês anterior por R$18.000. O tecido era leve, elegante, caía perfeitamente no corpo dela. Calçou sandálias de salto fino bege da Schutz, colocou brincos pequenos de diamante que havia herdado da avó paterna, passou um perfume caro e discreto. Pegou uma bolsa clutch de couro legítimo, dentro colocou apenas o essencial. Celular com gravador ativado, batom, espelho, cartão de crédito. Às 18 horas, o helicóptero pousou no heliponto do prédio dela. Era um Robinson R-66 azul marinho, que a Tec Brasil mantinha para executivos de alto escalão. Roberta havia pedido autorização para usá-lo naquela noite, explicando que tinha um evento importante e o diretor regional havia aprovado sem questionar. Rafael a esperava já dentro do helicóptero, vestindo um terno cinza escuro impecável, cabelos penteados para trás, relógio suíço no pulso. Você está linda, ele disse quando ela entrou. Pronta? Pronta. O voo até o Clube de Golfe de Salvador levou apenas 12 minutos. Roberta passou o tempo inteiro olhando pela janela, vendo a cidade de Salvador se espalhar lá embaixo, as luzes começando a se acender com o crepúsculo que se aproximava. Pensou na mãe, Dona Conceição, que havia falecido 3 anos antes de câncer no pâncreas. Ela nunca viu a filha se tornar essa mulher de sucesso. Nunca soube que Roberta tinha comprado uma cobertura. Nunca andou no carro importado. Nunca viajou no helicóptero. Roberta sentia uma tristeza profunda por isso, uma sensação de injustiça que não tinha nada a ver com Patrícia, mas com o tempo cruel que levou a mãe embora antes que ela pudesse realmente desfrutar dos frutos do sacrifício. Mas Dona Conceição havia visto Roberta se formar em direito. Havia estado na formatura, chorando de orgulho. Havia visto a filha passar na ordem
E as últimas palavras que ela disse para Roberta 3 dias antes de morrer no hospital foram estas: "Você é a minha maior vitória, minha filha. Você provou que a gente pode vir de baixo e chegar no topo. E ninguém nunca mais vai poder te humilhar." Roberta limpou uma lágrima que escapou, ajeitou a postura, respirou fundo. O helicóptero começou a descer. Lá embaixo, no jardim do clube, as pessoas pararam de conversar e olharam para cima, exatamente como Roberta havia planejado. O helicóptero pousou suavemente no heliponto. O piloto desligou os motores. Roberta esperou o silêncio se instalar. E então abriu a porta e desceu. A caminhada do heliponto até o jardim foi teatral, calculada. Roberta descia os degraus devagar, a postura ereta, o queixo erguido, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros, mesmo com o sol já quase se pondo. Rafael vinha logo atrás, alto, bonito, confiante. As pessoas no jardim se afastaram para abrir caminho, formando uma espécie de corredor humano. Algumas reconheceram imediatamente. Outras demoraram alguns segundos, comparando a mulher elegante e magra que caminhava com a memória da garota gorda de 15 anos atrás. E então os sussurros começaram. "É a Roberta Soares, não acredito. Ela emagreceu tanto, está irreconhecível. Veio de helicóptero, deve estar rica." Roberta caminhou até o bar, pediu uma taça de vinho branco, virou-se apoiando as costas no balcão e finalmente tirou os óculos escuros. Seus olhos varreram o jardim devagar, até encontrarem exatamente quem procurava. Patrícia Ribeiro. Ela estava a uns 10 metros de distância, parada ao lado de Camila e Fernanda, as mesmas amigas de 15 anos atrás. Patrícia usava um vestido vermelho justo, o mesmo estilo de roupa que usava na adolescência, como se o tempo não tivesse passado para ela. Estava bonita, bem cuidada, mas havia algo diferente. Uma dureza no rosto que não existia antes. Linhas de expressão ao redor da boca que denunciavam anos de sorrisos falsos. E nos olhos, quando encontraram os de Roberta, havia algo que Roberta reconheceu imediatamente: medo. Patrícia estava com medo. E Roberta soube naquele exato momento que o plano ia funcionar, porque Patrícia não estava preparada para ver Roberta assim. Não estava preparada para a transformação. Não estava preparada para a possibilidade de que a garota que ela havia destruído pudesse ter se tornado alguém mais poderosa do que ela. Roberta tomou um gole do vinho, colocou a taça sobre o balcão e caminhou diretamente em direção a Patrícia. Cada passo era medido, confiante. As pessoas ao redor perceberam a tensão e começaram a se afastar, criando espaço. Patrícia não se moveu, mas seu corpo inteiro ficou rígido. Roberta parou a menos de 1 metro de distância. "Olá, Patrícia!" Ela disse com uma voz calma, controlada, um sorriso pequeno e educado nos lábios. "Faz tempo." Patrícia abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Roberta!" Ela finalmente conseguiu dizer, a voz saindo um pouco aguda demais. "Nossa, você está diferente." 15 anos fazem diferença, né? Roberta manteve o sorriso. "Você está bem? Casada, trabalhando, vivendo a vida?" Estou casada sim com o Marcelo Ribeiro. Você deve ter ouvido falar da Ribeiro Incorporações." Patrícia se recuperou um pouco da surpresa inicial, o tom de voz ganhando aquela arrogância familiar. "E você?" "Também estou bem. Sou advogada na Tec Brasil, trabalho com direito digital, moro na Barra, vim de helicóptero da empresa." Roberta fez uma pausa. A vida está boa. O silêncio que se seguiu foi carregado. Camila e Fernanda trocaram olhares desconfortáveis. E foi então que Patrícia cometeu o primeiro erro. "Sabe, Roberta," ela disse, inclinando a cabeça com um sorriso que tentava ser casual, mas saiu forçado. "Eu estava lembrando outro dia do nosso tempo de colégio.
Tantas memórias engraçadas, né? Engraçadas, Roberta repetiu, mantendo o tom neutro. É tipo aquele baile de formatura, lembra? Foi tão memorável. Roberta sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão perfeitamente calma. Lembro, sim, foi uma noite inesquecível. Patrícia riu, um som agudo e falso. Eu até tenho os vídeos ainda, sabe? Guardei tudo daquela noite. Às vezes vejo e dou risada. E ali estava. O erro fatal, a admissão. Patrícia havia acabado de confessar que guardou os vídeos da humilhação durante 15 anos. Roberta manteve o rosto neutro, mas por dentro estava triunfando. Você guardou os vídeos? Ela perguntou com um tom de falsa curiosidade. Por quê? Patrícia deu de ombros. Sei lá, recordação. Momentos engraçados da juventude. Todo mundo guarda essas coisas. E então, percebendo que tinha uma arma na mão, Patrícia decidiu usá-la. Inclinou-se para mais perto de Roberta e disse em voz baixa, mas alta o suficiente para Camila e Fernanda ouvirem. Aliás, se você acha que vir aqui de helicóptero te torna melhor do que eu, posso sempre relembrar todo mundo de quem você realmente era. Tenho tudo salvo no celular. Fotos, vídeos, até as conversas do grupo onde a gente ria de você. Tudo organizado. Se eu quiser, posso postar de novo e te destruir outra vez. E ali estava o segundo erro, a ameaça explícita. Roberta olhou para Patrícia por um longo momento e então sorriu. Não um sorriso educado ou social. Um sorriso verdadeiro, genuíno, de alguém que acabou de ganhar o jogo mais importante da vida. Sério? Roberta disse suavemente. Você guardou tudo? Organizado? Pode me mostrar? Patrícia, confiante agora, achando que havia recuperado o controle, pegou o celular da bolsa. Abriu uma pasta no aplicativo de fotos. Virou a tela para Roberta. E lá estava. Uma pasta inteira chamada Baile 2010 Diversão. Dentro, dezenas de arquivos, vídeos, fotos, prints de conversas. Roberta pegou o próprio celular, discretamente ativou a câmera e tirou uma foto rápida da tela do celular de Patrícia mostrando a pasta. Uau, você realmente guardou tudo. Roberta disse, a voz ainda calma. Sim, e se você não sair daqui agora e parar de se exibir, eu vou fazer questão de todo mundo aqui lembrar do que você realmente é. Uma gorda ridícula que a gente usava como piada. Roberta guardou o celular na bolsa. Olhou para Patrícia com uma expressão que misturava pena e triunfo. Patrícia, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. O quê? Patrícia piscou confusa. Você acabou de admitir, na frente de testemunhas, que guardou intencionalmente por 15 anos material de assédio moral contra uma menor, que organizou esse material e que está me ameaçando com divulgação. Você sabe quantos crimes isso configura? Patrícia riu nervosa. Crimes do que você está falando. Roberta se aproximou mais um passo. Eu sou advogada especializada em direito digital, Patrícia. Trabalho com crimes cibernéticos. E você acabou de me dar tudo o que eu precisava para te processar criminalmente. O sorriso de Patrícia vacilou. Isso é passado, você não pode, já prescreveu. Errado. Assédio moral qualificado contra menor prescreve em 12 anos, após a vítima completar 18. Eu tinha 16 quando você fez aquilo. Então a prescrição seria aos 30. Eu tenho 31. E o fato de você ter mantido esse material guardado e estar ameaçando divulgar agora caracteriza continuidade delitiva, o que renova o prazo prescricional. Patrícia ficou pálida. Você está inventando isso, não estou, e você vai descobrir muito em breve. Roberta virou as costas e começou a se afastar. Patrícia gritou atrás dela. Você não tem prova de nada. Roberta parou, virou-se, sorriu. Tenho a conversa que acabamos de ter gravada. Tenho foto da pasta do seu celular. E quando o Ministério Público pedir acesso ao seu celular através de mandado judicial, vão encontrar tudo que você admitiu ter.
Obrigada por guardar as provas para mim, Patrícia. Você facilitou muito o meu trabalho. E então Roberta foi embora, deixando Patrícia congelada no meio do jardim, o rosto branco, as mãos tremendo. O jogo havia começado e Patrícia já havia perdido. Na segunda-feira de manhã, Roberta chegou ao escritório da Tech Brasil às 8 horas. Pediu para a secretária cancelar todos os compromissos do dia e trancou-se na sala dela com Rafael, que havia tirado a manhã de folga para ajudá-la. Eles passaram as próximas 4 horas organizando cada pedaço de evidência. A gravação da conversa com Patrícia, onde ela admitia ter guardado os vídeos e ameaçava divulgar. A foto da tela do celular de Patrícia, mostrando a pasta organizada com o título Baile 2010 Diversão. Os depoimentos de Camila e Fernanda, que Roberta havia conseguido através de mensagens privadas no Instagram, onde as duas, assustadas com a possibilidade de serem incluídas no processo, confirmaram que Patrícia de fato guardava aqueles arquivos e frequentemente os mostrava como piada. E mais importante, Roberta encontrou outras 6 vítimas. Através de grupos de ex-alunos no Facebook, ela postou uma mensagem pública dizendo que estava investigando casos de assédio moral durante os anos de colégio e que qualquer pessoa que tivesse sofrido algo parecido poderia entrar em contato privadamente. Em 48 horas, 6 mulheres responderam. Todas tinham histórias semelhantes. Todas haviam sido alvo de Patrícia. Todas tinham sido filmadas, fotografadas, ridicularizadas. E todas tinham desenvolvido problemas psicológicos sérios anos depois. Uma delas, Beatriz Santos, hoje com 32 anos, havia tentado suicídio aos 18 por causa da depressão causada pelo bullying sistemático que sofreu. Ela ainda fazia terapia semanal, ainda tomava medicação para a ansiedade. E quando Roberta perguntou se ela estaria disposta a testemunhar, Beatriz disse sem hesitar: sim, eu quero justiça. Eu quero que ela pague. Na quarta-feira, Roberta marcou uma reunião com a doutora Mariana Coelho, promotora de justiça especializada em crimes contra a dignidade da pessoa humana, do Ministério Público da Bahia. Roberta conhecia a doutora Mariana de anos atrás, quando havia estagiado no MP. Elas tinham uma relação de respeito mútuo e confiança. Roberta chegou ao gabinete da promotora às 14 horas, carregando uma pasta preta de couro recheada de documentos. Mariana, preciso da sua ajuda em um caso, Roberta disse assim que se sentou. É pessoal. Mariana, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque severo, olhou para Roberta com atenção. Pessoal como? Eu fui vítima de assédio moral sistemático quando era menor. A pessoa que fez isso guardou todo o material durante 15 anos e recentemente me ameaçou com divulgação. Tenho provas de tudo. Mariana pegou uma caneta. Me conta do início. Roberta contou tudo, cada detalhe. O baile, a humilhação, os vídeos, os 15 anos de silêncio, a reunião de ex-alunos, a confissão de Patrícia, as outras 6 vítimas. Mariana ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando Roberta terminou, a promotora ficou em silêncio por um longo momento. Você tem as provas aqui? Ela finalmente perguntou. Tenho tudo. Roberta abriu a pasta e começou a tirar documentos organizados em categorias. Gravação da confissão, foto da pasta do celular, depoimentos das testemunhas, laudos psicológicos das outras vítimas, mostrando dano emocional comprovado, jurisprudência sobre prescrição em casos de assédio contra menor. Mariana revisou cada documento com o olhar treinado de quem trabalha há 25 anos no Ministério Público. Depois de meia hora, ela levantou os olhos e olhou diretamente para Roberta. Isso é um caso sólido, Roberta. Muito sólido. Você fez o trabalho de investigação que normalmente levaria meses. Então você vai aceitar? Mariana assentiu devagar. Vou aceitar e vou fazer mais que isso.
Vou pedir mandado de busca e apreensão do celular e do computador da Patrícia Ribeiro. Se ela guardou esse material, como você diz, vamos encontrar. E quando encontrarmos, vou oferecer denúncia por assédio moral qualificado contra 7 menores, armazenamento ilegal de conteúdo vexatório, ameaça e continuidade delitiva. Isso pode dar quanto de pena? Mariana fez um cálculo rápido. Com as agravantes de premeditação, organização intencional do material e multiplicidade de vítimas, estamos falando de 2 a 5 anos de reclusão, dependendo da sentença, mais indenização por danos morais, que será decidida em processo cível paralelo. Roberta sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Não era alegria exatamente, era alívio, a sensação de que finalmente, depois de 15 anos, a balança ia se equilibrar. Uma coisa, Roberta, Mariana disse com um tom mais suave. Você tem certeza de que quer fazer isso? Processos criminais são públicos. Isso vai expor a sua história. Todo mundo vai saber o que aconteceu com você. Eu sei, Roberta respondeu sem hesitar, e eu não me importo mais. Por 15 anos eu carreguei essa vergonha como se fosse culpa minha. Mas não era. A culpa é dela. E se expor a minha história significa que outras meninas vão ter coragem de denunciar. Então vale a pena. Mariana sorriu pela primeira vez. Então vamos em frente. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na sexta-feira de manhã. 3 policiais civis e um perito em informática bateram na porta da mansão de Patrícia Ribeiro, no condomínio de luxo Alphaville, Salvador, às 9 horas. Patrícia atendeu de roupão, o rosto sem maquiagem, mostrando olheiras profundas, sinal de que não havia dormido direito desde a reunião. O marido, Marcelo Ribeiro, estava viajando a trabalho. Os policiais apresentaram o mandado. Patrícia leu com as mãos tremendo. Busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, investigação de crimes de assédio moral qualificado, armazenamento ilegal de conteúdo vexatório e ameaça. Eles levaram o celular dela, o tablet, o laptop, um HD externo que encontraram no escritório. Patrícia tentou argumentar, dizer que era absurdo, que Roberta estava inventando tudo, mas os policiais não discutiram. Apenas cumpriram a ordem judicial e foram embora. O perito levou 3 dias para analisar os dispositivos e encontrou exatamente o que Roberta havia dito que encontraria. A pasta Baile 2010 Diversão, com 17 vídeos e 43 fotos. Mais 6 pastas com nomes de outras garotas, cada uma contendo material semelhante. Conversas de WhatsApp arquivadas, onde Patrícia compartilhava os vídeos com as amigas, rindo, fazendo comentários cruéis. E-mails antigos, onde ela enviava as fotos para grupos inteiros de pessoas. Tudo organizado, tudo datado, tudo meticulosamente guardado. O relatório pericial foi conclusivo. O material estava armazenado intencionalmente. Havia sido compartilhado múltiplas vezes ao longo dos anos. E a última atividade relacionada a esses arquivos havia sido na semana da reunião de ex-alunos, quando Patrícia aparentemente revisou tudo antes de confrontar Roberta. Na terça-feira seguinte, Mariana Coelho ofereceu denúncia formal contra Patrícia Ribeiro no Tribunal de Justiça da Bahia. O juiz aceitou a denúncia. Patrícia se tornou oficialmente ré em um processo criminal. Quando a notícia vazou, a imprensa se interessou imediatamente. Herdeira de rede de hotéis, acusada de assédio sistemático contra ex-colegas de escola. A história tinha todos os elementos que a mídia adorava. Riqueza, crueldade, justiça tardia. Em 48 horas, o nome de Patrícia Ribeiro estava em todos os portais de notícias da Bahia. E a vida dela começou a desmoronar. O processo contra Patrícia Ribeiro se arrastou por 8 meses. 8 meses de audiências, depoimentos, análise de provas, perícias. Mas desde o primeiro dia, estava claro para qualquer um com conhecimento jurídico que Patrícia não tinha defesa.
As provas eram irrefutáveis. Ela mesma havia guardado tudo. Ela mesma havia organizado. Ela mesma havia admitido em gravação. Os advogados que Marcelo Ribeiro, o marido, contratou para defendê-la eram os melhores do Nordeste, cobrando honorários de R$50 mil só para aceitar o caso. Mas mesmo eles sabiam que era uma causa perdida. A estratégia da defesa foi tentar minimizar. Argumentar que eram brincadeiras de adolescente, que todo mundo fazia isso na época, que Roberta havia superado. Olha como ela está bem agora. Mas a promotora Mariana Coelho destruiu cada um desses argumentos. Brincadeiras não são organizadas em pastas com títulos cruéis e guardadas por 15 anos. Nem todo mundo filmava e compartilhava humilhações públicas de menores vulneráveis. E o fato de Roberta ter superado não apagava o crime, apenas provava a resiliência excepcional da vítima. As 7 vítimas testemunharam. Uma por uma, elas subiram ao banco das testemunhas e contaram suas histórias. Beatriz Santos, que tentou suicídio aos 18. Juliana Costa, que desenvolveu transtorno alimentar grave. Fernanda Oliveira, que abandonou a faculdade no 2º semestre por depressão severa. Cada depoimento era mais devastador que o anterior. Cada uma mostrava o impacto real, mensurável, duradouro do que Patrícia havia feito. Quando chegou a vez de Roberta testemunhar, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, ativistas contra bullying, todos queriam ver a advogada que havia processado a própria torturadora. Roberta subiu ao banco de testemunhas vestindo um terno azul marinho, os cabelos presos, sem joias, sem maquiagem excessiva. Ela não queria parecer vingativa, queria parecer profissional. A promotora Mariana fez as perguntas. Roberta respondeu com voz firme, olhando diretamente para o júri. Descreveu a noite do baile, descreveu o suco sendo jogado, descreveu a humilhação, descreveu os anos de terapia que precisou fazer, descreveu as noites em que chorou sozinha, descreveu a dificuldade de confiar em pessoas e, quando terminou, havia lágrimas nos olhos de pelo menos 3 jurados. A defesa tentou contra-interrogar. O advogado de Patrícia perguntou se Roberta não achava que estava exagerando, se não havia superado, se não tinha ficado rica e bem-sucedida, então qual era o problema? Roberta olhou para ele com uma calma gelada. O problema, doutor, é que o sucesso profissional não apaga trauma emocional. O problema é que durante 15 anos eu carreguei vergonha por algo que não era culpa minha. O problema é que sua cliente documentou e guardou com orgulho atos de crueldade contra menores indefesos. E o problema é que, se isso ficar impune, ela vai continuar fazendo com outras pessoas. O advogado não teve réplica. Paralelamente ao processo criminal, as consequências sociais para Patrícia foram devastadoras e imediatas. Marcelo Ribeiro, o marido, pediu divórcio 3 semanas após a denúncia ser aceita. Ele não fez isso por indignação moral. Fez para proteger o patrimônio. Se Patrícia fosse condenada e processada civilmente por indenização, ele não queria que o dinheiro da construtora fosse atingido. Então ele contratou os melhores advogados de família, alegou quebra de confiança e separação de bens, e em 4 meses estava divorciado. Patrícia ficou com a casa onde morava e uma pensão mensal de R$15 mil. Nada comparado aos milhões que tinha acesso antes. As amigas antigas, Camila e Fernanda, bloquearam Patrícia em todas as redes sociais. Pararam de atender ligações. Sumiram completamente. Porque associar-se a Patrícia agora significava associar-se a uma acusada de crime contra menores, e ninguém queria essa mancha. Os clubes exclusivos onde Patrícia era sócia cancelaram a associação. Alegaram conduta incompatível com os valores da instituição. Os projetos sociais, onde ela era madrinha, aqueles onde fazia caridade para manter as aparências, a removeram publicamente.
Um deles emitiu uma nota dizendo que repudia veementemente qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. As marcas de luxo que Patrícia frequentava e onde era tratada como VIP começaram a agir com frieza. Nada explícito, apenas um tratamento diferente, menos atencioso, como se ela fosse uma cliente qualquer. E nas redes sociais, Patrícia se tornou um meme nacional. Pessoas que nem a conheciam compartilhavam a notícia com comentários indignados. Sua foto aparecia em montagens, em vídeos de TikTok sobre karma, em posts de Instagram sobre bullying. Ela virou símbolo, o símbolo da patricinha cruel que finalmente foi pega. Patrícia tentou sair de casa o mínimo possível, mas quando saía, sentia os olhares, ouvia os sussurros. Uma vez, em um restaurante, uma mulher se aproximou da mesa dela e disse alto o suficiente para o salão inteiro ouvir: "Você devia ter vergonha." O julgamento final aconteceu em março, 8 meses depois da denúncia. O tribunal do júri estava lotado. Patrícia sentou-se ao lado dos advogados, vestindo um terno cinza discreto, sem joias, o cabelo preso, tentando parecer arrependida e humilde. Mas os jurados não se deixaram enganar. Depois de 6 horas de deliberação, eles voltaram com o veredito. Culpada em todas as acusações, assédio moral qualificado contra 7 menores, armazenamento ilegal de conteúdo vexatório, ameaça, continuidade delitiva. A juíza, uma mulher de 65 anos chamada doutora Teresa Campos, leu a sentença com voz firme. Patrícia Ferreira Ribeiro, você é condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Além disso, fica determinado o pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$900 mil, a ser dividido igualmente entre as 7 vítimas. Fica também determinada a exclusão definitiva de todo o material apreendido, sob supervisão judicial. E fica decretada a perda dos direitos políticos durante o cumprimento da pena. Patrícia ouviu a sentença com o rosto branco, as mãos agarradas na borda da mesa. Os advogados anunciaram que iriam recorrer, mas 3 meses depois o recurso foi negado. A sentença foi mantida. Patrícia começaria a cumprir pena. No regime semiaberto, ela trabalhava durante o dia em um escritório de contabilidade no centro de Salvador, ganhando 2 salários mínimos. À noite, voltava para a casa de custódia feminina, onde dormia em um alojamento com outras 20 mulheres. A mulher que um dia teve cartão de crédito sem limite, agora recebia R$1.400 por mês. A mulher que um dia viajava para Miami 3 vezes por ano, agora pegava ônibus lotado às 6 da manhã. A mulher que um dia humilhava outras pessoas por serem pobres agora era uma delas. E enquanto Patrícia cumpria a pena, Roberta seguia sua vida. Foi promovida a sócia da Tec Brasil. Seu salário subiu para R$120 mil mensais. Ela comprou uma casa de praia em Praia do Forte e começou a dar palestras em escolas de todo o Brasil sobre combate ao bullying e justiça tardia. A história dela inspirou milhares de vítimas a denunciar. Virou símbolo de que não importa quanto tempo passe, a justiça pode ser feita. E toda vez que ela contava a história em uma palestra, terminava com a mesma frase: "Não deixem ninguém te convencer de que a dor que você sentiu não é válida. Não deixem ninguém te dizer que você tem que superar e esquecer, porque às vezes a verdadeira cura vem da justiça. E a justiça, mesmo que demore 15 anos, sempre vale a pena." 3 anos se passaram desde a condenação de Patrícia Ribeiro. Roberta estava em São Paulo, no auditório de um congresso de direito digital com 1.200 pessoas, prestes a dar a palestra de encerramento. O tema era Justiça Digital e Crimes do Passado, como a tecnologia preserva evidências. Ela havia se tornado uma das maiores especialistas do Brasil em crimes cibernéticos envolvendo menores. Escreveu um livro que virou referência acadêmica.
Foi convidada para assessorar o Congresso Nacional na elaboração de novas leis sobre bullying digital. E em cada entrevista, em cada palestra, em cada aula que dava, ela contava sua história. Não por ego, mas porque sabia que em algum lugar, alguma menina de 16 anos estava passando pelo mesmo que ela havia passado. E essa menina precisava saber que havia esperança. Naquela tarde em São Paulo, Roberta terminou a palestra e abriu para perguntas. Uma jovem de uns 20 anos levantou a mão, a voz tremendo. Doutora Roberta, eu sofri bullying severo no colégio. Tenho provas, vídeos que outras pessoas fizeram de mim, mas já faz 6 anos. Ainda dá tempo de fazer algo? Roberta olhou para a garota e sorriu com gentileza. Depende de vários fatores. Sua idade na época, o tipo de conteúdo, se os responsáveis ainda têm o material guardado. Mas a primeira coisa que eu te digo é, procure um advogado especializado, porque às vezes, quando você acha que o tempo passou e não há mais nada a fazer, você descobre que a lei ainda está do seu lado. Após a palestra, 17 pessoas vieram até Roberta pedir orientação, todas com histórias parecidas, todas querendo saber se ainda podiam buscar justiça. E Roberta atendeu cada uma com paciência, deu seu cartão, marcou horários para consultas remotas. Porque ela entendia a dor, a vergonha, o medo de não ser acreditada, entendia tudo. No voo de volta para Salvador, Roberta olhou pela janela do avião e pensou em Patrícia. Ela havia cumprido a pena em regime semiaberto. Agora estava em liberdade condicional. Trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica ganhando R$ 3.000. Morava sozinha em um apartamento de 1 quarto em um bairro simples. Não tinha mais amigas, não frequentava mais clubes, não viajava mais. Vivia uma vida pequena, anônima, exatamente o oposto do que sempre teve. E Roberta não sentia pena. Não sentia alegria com o sofrimento dela. Sentia apenas que a balança havia finalmente se equilibrado. Que a menina de 16 anos encharcada de suco de morango, chorando sozinha na rua escura, havia finalmente recebido o que merecia: justiça. 3 semanas depois daquela palestra em São Paulo, Roberta recebeu um e-mail. O remetente era uma advogada de Brasília. Ela representava 5 mulheres que haviam sofrido bullying sistemático em um colégio da capital. As vítimas tinham visto a história de Roberta. Tinham pesquisado, tinham descoberto que a pessoa que as torturou guardava todos os vídeos. E queriam processar. Queriam saber se Roberta poderia ajudar como consultora no caso. Roberta respondeu no mesmo dia: sim, eu ajudo, porque essa era a vingança final, não apenas fazer Patrícia pagar, mas transformar a própria dor em ferramenta para ajudar outras pessoas a encontrarem justiça, transformar o trauma em propósito, a fraqueza em força, a humilhação em legado. E naquela noite, enquanto Roberta revisava os documentos do novo caso que havia acabado de aceitar, ela olhou para a foto emoldurada na estante do escritório. Era a Dona Conceição, a mãe, sorrindo. E Roberta sussurrou baixinho, como se a mãe pudesse ouvi-la. Eu consegui, mãe. Eu provei que a gente pode vir de baixo e chegar no topo. E mais importante, provei que a justiça é para todos. Não apenas para quem tem dinheiro, mas para quem tem provas, coragem e determinação. A garota que foi chamada de porca no baile de formatura não existia mais. No lugar dela estava uma mulher que transformou o pior dia da sua vida na semente da carreira mais importante que poderia ter. Uma mulher que usava a lei não como vingança pessoal, mas como instrumento de transformação social. E em algum lugar de Salvador, em um apartamento pequeno, Patrícia Ribeiro olhava para o teto antes de dormir e se arrependia todos os dias. Não porque havia sido pega, mas porque finalmente entendia, tarde demais, que suas ações tinham consequências, que humilhar pessoas não era poder, era fraqueza,
e que a verdadeira força estava nas vítimas que se recusaram a permanecer vítimas para sempre. O helicóptero que pousou naquela noite no Clube Yacht da Bahia não trouxe apenas uma mulher transformada, trouxe justiça, e justiça, quando finalmente chega, muda tudo. A história de Roberta nos ensina que nunca é tarde para buscar justiça, que a dor que sentimos não precisa ser carregada em silêncio para sempre, e que às vezes a maior vitória não é apenas vencer, mas ajudar outras pessoas a vencerem também. Se você acredita que ninguém merece ser humilhado, que a justiça deve ser para todos e que o tempo não apaga a responsabilidade de quem machuca os outros, se inscreve no canal e ativa o sininho. Temos centenas de histórias de superação, de justiça e de pessoas que se recusaram a permanecer vítimas para sempre. Te vejo no próximo vídeo.